Fala, meus amigos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus amados, seja bem-vindo ao Semeando a Palavra dessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Deus é contigo, querido, Deus é conosco, Deus é com a tua igreja. Deus nunca perdeu uma batalha, Deus é o nosso Deus vencedor. E saiba de uma coisa, Ele pode te livrar, seja qual for a situação. Seja qual for a notícia ruim que chegou sobre a tua casa, Ele chega com a notícia boa hoje para te dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos para a palavra do Senhor que está em Esther, o capítulo 4, verso 16. E o tema dessa mensagem é coragem diante da crise. E a palavra do Senhor vai dizer assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amados, a história do livro de Esther cuida em contar a história do povo de Israel quando vivia sob o governo do rei Assuero, rei da Pérsia. Conta também como um povo foi liberto da condenação da morte e sagrou-se vencedor de todos aqueles que eram seus adversários e perseguidores. E por último, como uma mulher, Esther foi capaz, mesmo sendo indigna por ser judia, de tornar-se rainha e arriscar a sua vida por aquilo que ela acreditava e amava. O trecho que lemos é um fragmento de um diálogo que possivelmente o diálogo mais importante retratado neste livro. É o retrato de um momento angustiante pelo qual passou todo o povo do Senhor, quando Ramã e todos os inimigos do Senhor conseguiram que fosse decretada a morte de todo o povo. Diz a Bíblia: e Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram as obras 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governantes que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. A morte estava decretada para o povo de Israel. Era irrevogável, ou seja, ninguém poderia desfazer o que Ramã havia feito, nem o rei Assuero, pois a lei determinava que a palavra final do rei, ou seja, onde houvesse o selo real, não poderia ter contestação e nem poderia ter revogação. O rei selou, está decretado. Sendo assim, ninguém poderia livrar o povo da condenação que os destruísse e os matasse, e fizesse perecer a todos os judeus, desde o jovem até o mais velho, crianças e mulheres, em um só dia. Amados, muita coisa pode ser anunciada através dessa palavra que lemos. Existem muitas revelações. Muitas coisas podem se aplicar em nossas vidas por intermédio da palavra do Senhor lida aqui em Esther 3,16. Contudo, amados, queremos abordar que primeiro nós estávamos sob a condenação da lei. E que neste ponto deixamos claro que diferente do que é dito feito por Ramã e selado com o anel do rei, que era a maldade, ódio e ganância, a lei do Senhor entregue a Moisés é boa, perfeita e justa. Sendo assim, o problema da condenação não estava na lei, porque a lei nos serviu de aiô
para nos conduzir a Cristo. Mas no homem que andava segundo a carne, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, Romanos 8:7 vai dizer assim, e consequentemente é condenável diante dele. Amados, no mundo que vive sem Deus é como se ele vivesse doente, esperando por uma cura. Isso porque o homem nasceu para ser imagem e semelhança do nosso Deus. O homem foi feito acima de tudo para amar a Deus, louvar a sua glória e ser exatamente como é Deus, amoroso, justo, bom, repleto de paz e manso. Ao invés disso, seu DNA sofreu uma mudança tão profunda que o homem deu as costas para o Senhor. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda nem que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, 10, 18. Mas apesar disso, apesar de sermos pecadores, apesar de nossas falhas, apesar das nossas justiças, apesar das nossas bondades, mesmo assim, apesar de nós, Deus amou a criatura das suas mãos de forma grandiosa e incrível, que almejou nos resgatar. O Senhor, Ele tem um plano de salvação, enviou seu Filho amado, o Senhor Jesus, para buscar as ovelhas que estavam perdidas, para conduzir os seus rebanhos, para trazer de volta aqueles que se haviam corrompido com a lei do pecado e da morte. Com o povo de Israel, no tempo de Esther, eles estavam condenados à morte. Não havia mais solução para eles. E assim, seguindo esse projeto, Jesus tomou o cálice da ira de Deus contra o pecado que havia invadido e ferido os seus amados, satisfazendo a justiça de Deus e carregando o nosso pecado naquele madeiro, para que nele pudéssemos ter vida. Portanto, Jesus, o Messias, tornou-se também o primeiro mártir, e somente nele temos a certeza que viveremos uma grande salvação e uma vida eterna. O Senhor Jesus, assim como Esther, não hesitou em dizer ao rei: eu irei ter com ele. Tendo com o rei, ele se tornou o único mediador entre nós e todo-poderoso. E pelas suas pisaduras fomos todos sarados. Nas suas mãos, amados, estão marcados os nossos nomes e preço do amor que salva o homem. O segundo ponto é que Paulo, em suas cartas às igrejas, toca insistentemente: devemos ser imitadores dele. No que é ser imitador, o que é ser imitador. Eu estava lendo essa mensagem à tarde, e isso me chamou muita atenção, que nós temos que ser imitador de Cristo. Lá em Efésios 5 vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, Ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amados, que amor é esse? Esse é o amor que devemos ter, o amor de Cristo pela tua igreja. Sabemos que a rainha Esther é retratada como uma mulher fiel e temente ao Senhor, e extremamente preocupada com o caminhar do povo do Senhor. Por essas características, ela é identificada na tipologia bíblica como o tipo da igreja fiel. Sabemos também que vivemos um momento terrível no tempo profético de Deus. Vivemos o período das densas trevas. É o tempo da escuridão máxima que faz o prenúncio do raiar do novo dia, ou seja, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Por isso, nos perguntamos: o que está acontecendo com nossas vidas? Aonde está o amor? Onde estão os homens que tinham amor por esse evangelho, que davam a vida? Cada vez mais está sendo escasso. Mas existe ainda homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor, e que entenderam o que é viver esse amor, entenderam o que é ser imitador de Cristo. Sei que existem muitos servos fiéis
Entretanto, a preocupação do Senhor é de lembrar que Cristo nos comissionou para a realização de um projeto eterno. Existe uma obra que vai muito além do entendimento humano, vai muito além do nosso entendimento, o entendimento das denominações e igrejas, porque agora vemos por espelho e enigma, mas também veremos face a face. Agora o conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. A nossa vida é como um espelho sujo, e a cada dia que nos aproximamos de Cristo, esse espelho ele é limpo e reflete o que? A imagem de Cristo. Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais nos tornamos melhores. Então essa é a nossa preocupação, de nos aproximarmos de Deus, de se parecer com Ele, de andar com Ele. Não abandone os caminhos do Senhor, não abandone o Evangelho de Cristo. A minha maior preocupação é que esse Evangelho traga mudança à tua vida. Ramã, o inimigo. Todavia, o que nessa mente precisamos adotar é dizer de toda a alma é: Jesus, eu te amo. Senhor, me faz te amar melhor. Aviva a tua obra, Senhor, pois o momento em que vivemos tem matado muitos crentes com heresias, feito multidões caminharem para a apostasia. E Ramã, o inimigo, ele está todos os dias procurando inundar os nossos lares com todo tipo de renúncia, de obscenidade, abominações. Assim como Ramã, ele colocou uma mensagem que colocou medo no povo de Deus, o inimigo ele nos rodeia a todo momento para nos colocar medo. Mas o Senhor, assim como Esther, ele vem para nos tirar dessa vida de sofrimento, para nos dar coragem. É tempo de renegar o mundo. Façamos como a rainha Esther, que pelo povo renunciou tudo e foi ter com o rei mesmo sem ser chamada. Ela deixou tudo, arriscando a sua vida em favor de um povo que era chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos. Não só ela, mas muitos homens e mulheres foram mais fortes que a morte, renunciaram à vida, morrendo em nome do Evangelho puro e fiel. Se nos estivermos por um instante, tentarmos nos lembrar dos nomes dos martírios, sabemos que, com exceção de João Evangelista, todos os apóstolos morreram, carregando o opróbrio, as dores e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foram eles André, Bartolomeu, Felipe, Judas, Tadeu, Mateus, Paulo, Pedro, Simão, Tiago, Tomé, Estevão. Todos foram fiéis até a morte. Eles imitaram em tudo o Senhor Jesus. Entretanto, as fogueiras, as perseguições não terminaram apenas no século XX. Mais de 45 milhões de pessoas morreram por carregar o Evangelho eterno. Morreram nas guerras, nas ditaduras, nas missões, morreram para alcançar vidas e para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por fim, irmãos, preciso lembrar que nada pode ter mais valor que o amor do Senhor, e para aquele que é fiel não existe morte, não há tribulação, não há angústia, não existe cansaço. Porque continuamente Deus nos faz vencedor de todas as coisas. Destaco que o Senhor Jesus nos tornou vencedor da condenação, do pecado e da morte. E hoje ninguém jamais pode tirar isso de nenhum de nós, o remanescente fiel. Nada e ninguém pode pedir um remídio de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, nem o inimigo, nem os homens, porque grande e poderoso é o Senhor Jesus Cristo, que venceu tudo por nós, deixou o Espírito Santo para nos consolar e nos dirigir no caminho deixado por Deus Pai. Ele nos aguarda diariamente, para na eternidade com Ele estarmos juntos para sempre. Eu te convido agora a andar neste caminho, estar com Ele, ser imitador dEle, amar como Ele nos amou, se entregar a Ele, entregar a tua vida a Ele, para que Ele possa mudar a tua vida e que você possa ser feliz.
Amados, que Deus possa te dar graça, Deus possa te dar sabedoria, coragem para vencer os tempos difíceis. Pode ser que você tenha recebido uma notícia ruim hoje, assim como Esther recebeu, assim como Mardoqueu recebeu. Pode ser que alguém te afrontou por você ser evangélico, por você ser cristão. Mas o Senhor hoje te dá coragem para viver diante da crise. As crises existem, mas Deus, Ele te dá vitória em todas elas. Que você possa ter a coragem de Esther. Que você possa ter a sabedoria de Esther. Que você possa fazer como Esther, jejuar, buscar ao Senhor quando a notícia vier sobre a tua porta. Porque a palavra fala que o povo ficou desesperado. Mardoqueu colocou um saco cinza em seu corpo e correu pela cidade. Sinal de luto. Mas Deus hoje, Ele te dá a vitória em tempos de luto. Deus hoje te dá coragem e sabedoria. Assim como Esther enfrentou uma decisão de vida ou morte, ao se aproximar do rei sem ser chamada, muitas vezes nos encontramos em situações difíceis que exigem coragem e sabedoria. Oramos para que Deus nos conceda a coragem necessária para enfrentar desafios e dilemas com determinação, confiando que Ele nos guiará com sabedoria em nossas ações. Que Deus te dê proteção assim como Ele deu para a rainha Esther e Mardoqueu. Mardoqueu e o povo judeu estavam enfrentando uma ameaça mortal e a sua única esperança era a intervenção divina. Da mesma forma, nós também enfrentamos circunstâncias nas quais a única solução é a proteção e a providência de Deus. Eu oro para que o Senhor te guarde, te proteja de todo mal, de toda ameaça que vier sobre a tua vida. E a palavra fala que o povo se uniu, amados. Que você possa se unir ao seu irmão, ter comunhão com ele. O povo judeu se uniu em jejum e oração diante da crise em que eles enfrentavam. Essa união demonstra a importância da solidariedade e da comunhão entre nós. Oremos para que em nossa jornada de fé possamos ser um corpo só, apoiando uns aos outros. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Que você possa ter o amor de Cristo em tua vida. Eu estava lendo isso hoje e como é maravilhosa essa palavra. O amor tudo sofre. Por isso que a palavra fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Ele sofreu. Tudo crê, porque Ele creu, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba, amados. Tenha isso em tua vida, porque Cristo é o amor. Seja imitador dele. Ajude ao teu irmão em comunhão, em oração, em jejum, para que você possa vencer todo e qualquer. Amém, meus irmãos. Vamos orar e que Deus possa te abençoar com esta palavra, sabendo que em meio às crises Deus nos dá estratégia para vencer as dificuldades. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que possamos aprender como Esther em ter sabedoria, em não temer quando vier as notícias ruins, mas saber que o Senhor está nos dando coragem para vencer em dias de dificuldade, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, ó Pai, abençoar essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nos dê, Pai amado, uma semana de vitória. Nos dê um dia abençoado, uma segunda-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana de vitória. Seja próspero, feliz e abençoado em Cristo Jesus. Amém.